Olha, eu tenho acompanhado passo a passo essa questão, acompanhei inclusive a elaboração dos projetos, porque eu trabalho nesta área de prevenção e tratamento dos dependentes químicos. O meu trabalho é fortalecer as comunidades terapêuticas, mas eu disse ao governador e disse ao secretário Faleiros, nós temos uma legislação estadual, e aí é que vem realmente a frustração, porque às vezes a nossa legislação ela acaba não sendo impositiva. Nós temos uma legislação hoje, do qual eu sou autor, que faculta ao Estado, através da Secretaria de Saúde, porque o drogas hoje ela é problema de saúde, a celebração de convênios com comunidades terapêuticas, para que possa fortalecer no tratamento do dependente químico. E temos encontrado junto à Secretaria de Saúde algumas dificuldades. Ora, eu até interpreto como sendo falta de vontade de técnicos, porque há alguns técnicos, eu não tenho dificuldade de dizer isso aqui, que eles às vezes mais atrapalham do que ajudam. A última reunião que eu tive com o secretário, gostei da atitude dele, foi criado um grupo de trabalho, e esse grupo de trabalho ele vai buscar construir dentro da Secretaria de Saúde condições necessárias para que possa celebrar convênios. E também nós temos do governo federal propaganda, olha, o governo federal está investindo no tratamento do dependente químico, e ele estabelece ali, através de uma portaria, várias condicionantes, a maioria delas possíveis de ser cumpridas, mas lá no finalzinho, depois que você cumpre tudo, ele estabelece ali 2 ou 3 condicionantes, que uma daquelas você não vai conseguir cumprir. Então nós não temos ação do governo federal. Além de não ter ação dele, ele ainda emperra a ação do governo estadual, porque o recurso da saúde, ele é atrelado do estado 12,5% com aquele que é repassado pelo governo federal para o SUS, que acaba não podendo sair nenhum nem outro. Deputado Daniel Messac, eu pergunto ao senhor, e a participação da sociedade, as igrejas? Por exemplo, o que mais a sociedade precisa fazer para combater esse mal das drogas que tem atormentado tanto a vida das pessoas, principalmente os mais novos? Olha, o trabalho que existe hoje nesta área com as comunidades terapêuticas, ele não tem participação de governo. Ele é realizado pelas igrejas, ele é realizado aqui pela maçonaria, ele é realizado por pessoas voluntárias que realizam jantares, pedem ajuda nas igrejas, alguns vão para os semáforos para vender alguma coisa, para arrecadar dinheiro. Então eu entendo que estas instituições, elas estão fazendo muito além daquilo que seria de responsabilidade, como todo membro da sociedade tem. Eles extrapolaram na sua responsabilidade, eles estão fazendo mais do que era dever deles, e nós precisamos agora que o governo, e quando eu falo governo, eu não me refiro ao governo, eu me refiro à instituição como um todo, que possam dar as mãos e criar condições para nós alcançar uma meta maior de ampliação dos leitos de tratamento de dependentes químicos. Deputado Daniel Messac, nosso entrevistado de hoje, o senhor é evangélico, tem um trabalho também nesta área aí. Esta Semana Santa, o evangélico também aproveita para orar, né? Perfeitamente. Algum compromisso? Eu tenho vários compromissos. Eu vou estar no Rio de Janeiro para participar de um evento justamente falando da questão das drogas. Vou estar no dia de sábado na cidade de Anápolis, participando também com a Igreja Esconderijo do Altíssimo. E hoje nós estamos realizando um trabalho. As igrejas agora, elas estão nas suas ministrações, nos seus sermões, estão também introduzindo orientações na luta do combate ao uso de drogas também. Então nós iremos percorrer Anápolis, Jaraguá, Goianésia também, aonde estaremos participando de eventos nessa natureza, e naturalmente aproveitando o grande número de pessoas que participam, nós inserimos dentro da administração dos sermões, nós inserimos palestras e informações no combate ao uso abusivo de drogas. Deputado Daniel Messac, o senhor que foi vereador em Goiânia, deputado, foi secretário, cuidou dessa região aqui do entorno de Goiânia, da capital, que a política tem mais legado ao senhor e que tem ajudado na condução do seu trabalho? Olha, eu
sou daquele, eu já algumas vezes pensei até deixar de fazer política. Assim, não, porque a gente não deixa de fazer, mas me traumática. Mas quando você começa a imaginar que você, ao afastar da vida pública, você começa a perder o contato com as pessoas, aquilo bate uma angústia tão grande, e todo homem público, assim como o pastor, como o padre, eles acham bom o cidadão procurá-lo na rua e dizer: ô deputado, como é que vai? Deputado, resolve esse negócio aqui pra mim, deputado, me ajuda nisso. Nós, homens públicos, nós nos realizamos com isso. A grande alegria nossa é quando nós somos procurados e às vezes alguém fala: olha, eu quero te agradecer por aquela ação, aquele telefonema seu, aquilo que você pediu para mim deu certo. Então isso para nós é a grande realização. Alguns às vezes até não afastam da política porque ele não consegue ficar longe do contato com o povo. Deputado Daniel Messac, 1 minuto para as 8 horas. Muito obrigado ao senhor por ter comparecido mais uma vez frente aos nossos microfones. Eu quero agradecer ao Ivan Mendonça, agradecer também ao nosso grande Jerominho, que faz parte realmente da história do estado, do rádio do estado de Goiás, e louvar a Deus por essa oportunidade. E quero também desejar a você que está nos ouvindo aí a caminhada nesse período de paz com muita paz, que Deus possa te abençoar e fazer com que os desejos do seu coração, sendo eles para o bem, que eles possam se concretizar. E cuidar das estradas. Cuidar das estradas, principalmente nessa campanha que o inspetor Nilton ligou. Pastores, padres, todos estão nas rodovias abençoando os motoristas e pedindo a todos eles: motorista, não beba, não corra, não mate, não morra. Parabéns. Muito obrigado, deputado. Vamos então para Ivan Mendonça comentando os acontecimentos políticos de Goiás e do Brasil. Ivan, vamos começar o programa de hoje com uma informação exclusiva. O governador Marconi Perillo vai se reunir com o secretariado na próxima terça-feira, após a Semana Santa. O objetivo é destravar a agenda positiva? Exatamente, o governador, informação exclusiva, vai reunir o secretariado na próxima terça-feira, anunciar novas medidas do governo, ele vai reunir aí os seus auxiliares. É a terceira reunião do terceiro mandato, será na próxima terça-feira, dia 10, após esse feriadão da Semana Santa, né? Após a posse, vamos lembrar aqui, né? O Jeromil, o governador, reuniu o secretariado lá no início, em janeiro, para enfatizar os pontos que considerava prioritários a serem observados em todo o seu período de governo, em especial no primeiro momento, onde, segundo ele, todos ainda estavam tomando pé da situação, aquelas pressões eram grandes, a ansiedade aflorada, né? E uma vontade muito grande e enorme de dar a resposta que a população ansiava. E o governador Marconi Perillo reafirmou naquela época, em janeiro, que as dificuldades eram enormes. Ele queixava-se de uma herança recebida do ex-governador Alcides Rodrigues, inclusive na área fiscal, e lembrou naquele momento que o secretário da Fazenda, Simão Sirineu, que saiu lá do Maranhão, esteve em Minas Gerais e desembarcou em Goiás para solucionar a questão financeira do estado, estaria naqueles próximos meses empenhando e trabalhando junto aos organismos federais para que o estado de Goiás cumprisse as metas do reajuste fiscal daquele ano de 2010 do governo passado, para que Goiás não ficasse durante o ano de 2011, que foi um ano de superação, sem condições de contratar com organismos internacionais e financiamentos. E parece, Geralminho, que deu certo, viu? A conversa do governador naquela época com secretários, presidentes de agência, de empresas públicas, né? A imprensa também participou lá, documentou aquela solenidade que foi realizada no Palácio Pedro Vico. Todo mundo aí, os secretários arregaçaram mangas. Nós tivemos notícia, por exemplo, da negociação da CELG, a superação daquele déficit que agora deu a volta por cima. Então, essa foi uma medida que ele tomou naquele momento e agora Marconi, na próxima terça-feira, anuncia as medidas de governo. Bom, e como você disse, esta reunião de terça-feira, dia 10, será a terceira do governador com a sua equipe em pouco mais de 15 meses de gestão, né? A segunda foi na semana passada. Nós falamos aqui quando o governador declarou aí não ter planos, né, para 2014, deixou muito claro isso aí, enfatizou que as portas do governo estariam abertas para os desmotivados, ele conclamou aos secretários, presidente de empresa, uma maior criatividade e determinou em favor, uma determinação que ele cobrou até do
em favor do governo, além de reafirmar disposição para fazer o melhor governo para os goianos. Naquela ocasião, o governador assinou um acordo de resultado com 39 órgãos da administração pública, com o objetivo de captar recursos, incrementar a receita para o cumprimento de projetos. O governador Marconi Perillo, por meio da Secretaria de Gestão e Planejamento, José Piveco, secretário da Secretaria da Fazenda, o Simão Cirineu, ele inclusive pediu sugestões, alternativas para este incremento da receita. Então, o governador, pelo que se vê, ele está mais interessado, Jerônimo, no sucesso administrativo do seu governo e não com política. Ele deixou muito claro isso quando ele disse que também não tem planos para 2014. Está muito longe de falar sobre isso. Daí, essa reunião que ele vai ter na próxima terça-feira com todo o secretariado. Vamos mudar de assunto um pouquinho. Ontem você falou da saúde do ex-governador Mauro Borges Teixeira. Ele continua internado no Hospital Anísio Haas? O ex-governador Mauro Borges, é verdade, nós antecipamos aqui, mas ele apresentou melhoras, o Jeromim, mas continua internado, estado grave, na unidade de terapia intensiva, na UTI do Hospital Anísio Haas. O quadro dele é de pneumonia, mas apresenta sinais vitais instáveis e ele deu entrada na unidade de saúde no último dia 31 de março, justamente no dia da Revolução do 31 de março de 1964. Ele que foi um dos ativos aqui em Goiás. Ele, segundo o filho dele, o Rodrigo Borges, o ex-governador é uma pessoa muito forte, mas já está bem debilitado em virtude da idade, 92 anos. Por isso, segundo o Rodrigo, estão apreensivos, mas também otimistas, com a capacidade de recuperação dele. O Rodrigo é o filho mais novo do ex-governador e, de acordo com ele, o quadro de saúde do ex-governador melhorou bastante, mas ainda exige cuidados. O boletim médico foi divulgado ontem por volta das 7h30 pelo hospital, relata que Mauro Borges, o ex-governador, continua em estado grave, sedado, respirando com a ajuda de aparelhos, mas não teve febre durante todo o dia, e esse relatório médico também aponta que o paciente está com pressão baixa e a diurese normal. Ainda não há previsão para o ex-governador Mauro Borges deixar a UTI, mas segundo o filho dele, esse tempo é fundamental aí, tem que deixar até lá para ter uma estabilidade, Estão muito animados a família, só lembrando, Mauro Borges é filho de Pedro do Vico, nasceu em Rio Verde, lá em 1920, e a carreira dele foi governador, foi senador e teve uma atuação muito grande durante o movimento de 1964. Bom, na segunda-feira, ao falar da agenda dessa semana, você lembrou o julgamento das contas de Adib Elias. Já saiu o veredito do Tribunal de Contas? Na semana passada ele tinha perdido 4-2, E não deu outra. O Tribunal de Contas dos Municípios rejeitou pela segunda vez as contas da Prefeitura de Catalão. A decisão é baseada em balancetes, balancete não é contrato, referente ao ano de 2005, durante a administração do Adib Elias. Ele é do PMDB e também presidente do Diretório Regional. Ainda cabe recurso e o ex-prefeito Adib Elias pode solicitar uma revisão junto ao Tribunal de Contas dos municípios. Porém, se os balancetes forem novamente reprovados depois desse recurso, o resultado vai ser encaminhado ao Tribunal Regional Eleitoral, que o enquadraria na lei da ficha limpa e o tornaria inelegível. Adib Elias pretende disputar novamente a eleição para prefeito na cidade de Catalão e o adversário deve ser o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Jardel Seba, do PSDB. E aí vem a pergunta, qual foi a reação do ex-prefeito Adib Elias sobre o julgamento do TCM? O Adib Elias afirmou que não só buscará a revisão de julgamento no TCM, como também já acionou os advogados para recorrer da decisão, inclusive em instâncias superiores, nos próximos 15 dias, que vai a Brasília, vai chegar até o Supremo se for necessário, e ressalta o ex-prefeito que acusa a existência de interesses em prejudicá-lo. Eles que não têm a menor dúvida que existe politização nesta questão. É bom lembrar que as irregularidades foram apontadas desde 2011, Pois é, então, como é que politizam onde a decisão
é feita por 7 pessoas, no caso aí foram por 6, que a presidente fica aguardando em caso de voto Minerva, né? E a presidente é Maria Tereza Garrido. Mas você falou muito bem, o primeiro julgamento foi realizado em 2011 e já havia apontado irregularidades nos valores apresentados e inclusive aplicado uma multa de 913 mil. E naquela decisão de ontem foi mantido o entendimento do Tribunal de Contas dos Municípios da existência de irregularidades. Agora, no entanto, houve uma redução dessa multa de 913 mil para 226 mil. É muito dinheiro ainda, viu, Jeromim? Oi, o prefeito de Goiânia, Paulo Garcia, aproveitou a quarta-feira para visitar as obras do Parque Mutirama. É verdade que a reforma pode ser inaugurada até a eleição? Pois é um confronto de ideias e datas, né? Ele fez realmente essa visita ontem às obras do Parque Mutirama na quarta-feira e o prefeito Paulo Garcia afirmou que pretende entregar esse parque temático à população, que foi tão combatida aí pelo Daniel Messac, antes do início da eleição. Aí não ficou claro. Pelo calendário eleitoral, candidatos, o Jeromim, inclusive executivos, só podem participar de inaugurações de obra até o dia 6 de julho. Tem convenções em junho. Então, o mês que a prefeitura deve integrar esse parque temático. A eleição, nós já falamos aqui tantas vezes, né? Vai ser no dia 7 de outubro. 6 meses e 2 dias. Então afirma o prefeito que a prefeitura pretende entregar o parque temático antes da eleição. Segundo o Paulo Garcia, esta é a 4ª obra municipal que ele já visitou no dia de ontem e tem o objetivo de vistoria. Com essa vistoria, ele afirma que é uma forma de reconhecer até o trabalho dos funcionários que estão ali na obra e que quando está presente, ele estimula os servidores e as pessoas que trabalham nas obras. Então eles se sentem mais partícipes e valorizando o trabalho delas. E ele está fazendo essas visitas rotineiras. Agora, vai entregar antes da eleição. A eleição é dia 7, mas ele pode inaugurar só até o dia 6 de julho. Agora, olhando de longe, Ivan, por detrás das grades ali, dá para perceber que muita coisa ainda precisa ser feita no Mutirama, viu? É por isso que a prefeitura colocou 500 servidores para trabalhar nas obras do parque? Faltam terminar serviços relacionados à estrutura do parque, partes hidráulicas, parte elétrica, aquelas obras de infraestrutura. Os serviços estão sendo feitos, como você disse, por 500 servidores da prefeitura, principalmente a jardinamento, estão trabalhando em 3 turnos. O objetivo é entregar rapidamente. Quando eu falo eleição, é por isso que pode ser inaugurado em julho, né? Então, em relação aos brinquedos, faltam cerca de 10%. Pelo menos nisso aí está mais ou menos bem encaminhado. Outra obra que deve ser entregue à população nesse mês, o Jeromim, é o zoológico. Ele está em reforma há mais de 2 anos, né? E o presidente da Comurg ontem, o Luciano de Castro, informou que a obra já está concluída. Agora vamos ver o momento oportuno, como diria Alcides Rodrigues, para inaugurar. Bom, falar em obras, a agência de habitação do governo está anunciando também uma parceria com as prefeituras municipais para edificação de novas casas. Marcos Abrão é o presidente da AGEAB. Trabalhador, hein? Nosso ouvinte também, né? Trabalhador. Ele tem o sinal verde do governador Marconi Perillo para investir 200 milhões em habitação este ano. O Marcos Abrão Roriz, ele é presidente da AGEAB, está percorrendo agora, o Jeromim, os municípios para fechar uma parceria com os prefeitos. E o recado é direto. Basta o município apresentar uma área regularizada, matrícula individual dos lotes, para que a AGEAB viabilizar então os recursos do cheque moradia em parceria com a Caixa Econômica Federal. E segundo o Marcos Abrão, vai trabalhar nessa parceria com todas aquelas modalidades do programa Minha Casa Minha Vida. A nova lei do cheque moradia, segundo o Marcos Abrão, já está na Assembleia Legislativa para votação e dará mais agilidade ao programa habitacional do governo. Então, atenção, prefeitos, tiver uma área irregularizada, quiser construir, é só procurar a AGEAB, o Marcos Roriz, essa parceria com os prefeitos. O Estado decretou ponto facultativo hoje, Ivan, mas o secretário Alexandre Baldi, ele é da SIC, vai representar Goiás no evento automobilístico em São Paulo. É o Fórum da Indústria Automobilística que vai acontecer. Ele é convidado especial, o secretário de Estado de Indústria e Comércio, Alexandre Baldi, estará segunda-feira, dia 9, o WTC Golden Hall, que fica no complexo do Hotel Sheraton em São Paulo. O tema dos Fórum Automobilístico é estratégias
para competir. E o Alexandre Baldi, da SIC, vai participar do painel As Novas Oportunidades dos Polos Automotivos. Aqui em Goiás, não precisa dizer, né? Tem 2 montadoras de automóveis em operação, a Mitsubishi, lá em Catalão, a Hyundai aqui em Anápolis. E uma montadora de máquinas agrícolas, a John Deere, que fica em Catalão. Então, além dessas, em 2013, teremos a Suzuki, que começa a operar em Itumbiara, e a chinesa Photon Máquinas e Equipamento, que vai instalar no DAIA também, em Anápolis, que é a terra também do Alexandre Baldi. Bom, e já que estamos falando do feriadão da Semana Santa, me esclarece uma coisa. Quem precisar usar o VaptVupt hoje, vai encontrar a porta aberta ou fechada? Aberta hoje, quinta-feira, pelo menos quinta-feira, as 23 unidades do VaptVupt espalhadas na capital, são 7, né? E tem outras 16 no interior, vão funcionar o VaptVupt, as unidades vão funcionar hoje, normalmente, nesta quinta-feira, apesar do ponto facultativo para os servidores públicos estaduais por causa da Semana Santa. Segundo a CEPLAN, as unidades do VaptVupt não funcionarão no sábado, dia 7 de abril, data em que antecede o domingo de Páscoa, e não vai funcionar também amanhã não. Sexta-feira Santa, dia 6, também o VaptVupt está fechado, mas hoje, quinta-feira, tudo aberto. Agora, quais são os serviços que podem ser prestados nos VaptVupt? Essas unidades do VaptVupt vão prestar todo tipo de serviço normal aí à população: expedição de guia médica, emissão de carteira de identidade, a CNH, Carteira Nacional de Habilitação, passaporte, serviço de atendimento do PROCON, da CELC, Saniago, até do TRE e da Receita Federal, além do consulta ao seguro-desemprego e outros serviços. E é bom esclarecer que não é só Goiânia que tem VaptVupt, né, senhor Ivan? Pois é, são 23 unidades, são 7 aqui na capital, 16 no interior. Vamos relacionar aqui, ó. Aparecida tem, Águas Lindas fica no entorno de Brasília, cidade de Anápolis, Caldas Novas, né? Tem muita gente de Caldas Novas, quiser para procurar VaptVupt lá hoje, né? Goianese, Itaberaí, Itumbiara, Jaraguá, Jataí, Lusiânia, Mineiros, Morrinhos, Rio Verde, Senador Canedo, Trindade e Valparaíso. Hoje está aberto, amanhã não e nem no sábado. Bom, você não falou de política. Vamos encerrar o programa de hoje falando um pouco de política. Qual foi a reação do PR de Goiás sobre a decisão do partido em formar um bloco partidário com PTB no Senado, senhor Ivan? E apoiar o governo federal, né? Voltou atrás, né? O Blairo Mais teve um encontro com a presidente Dilma, anunciou apoio e a formação desse bloco. Não estão claros ainda o objetivo desse bloco PR, o partido do Blairo Mais e do PTB. Mas ontem eu conversei, o Jerominho, com o deputado Álvaro Guimarães, ele não vê obstáculo para a formação de um bloco político em Goiás, cumprindo a determinação lá de Brasília, entre o PR, o partido dele, Álvaro, e o PTB, que é presidido em Goiás pelo deputado Jovaí Arantes. Esse acordo lá no plano nacional foi anunciado na terça-feira em Brasília. Nós falamos, o senador Blairo Mais, ele é do Mato Grosso, encontro, reunião com a presidente Dilma. Então, quando foi anunciado esse retorno do PR, Partido da República, a base de apoio do governo federal, o Álvaro Guimarães diz o seguinte: o que está sendo decidido lá em Brasília já é do domínio público aqui em Goiás. Ele lembra que os dois partidos têm boa relação, não apenas na Assembleia Legislativa, mas também em vários municípios. E ele me contou uma coisa, né? Lá em Itumbiara, o candidato a prefeito é o Chico Bala. Ele é do PTB. O Álvaro Guimarães é do PR, vai apoiar essa eleição, e o prefeito José Gomes da Rocha, que é do PP, vai se afastar agora, depois das festas juninas, né? Para a ascensão do Chico Bala, o vice-prefeito, e disputar a eleição na cadeira. Então, essa formação do bloco PR-PTB já existe em Goiás, está sendo falado lá. Para ele não é novidade mais. Bom, por hoje é só, muito obrigado, até segunda-feira, senhor Ivan. Até segunda-feira, um bom feriado a todo mundo, boa Semana Santa, juízo cuidado nas estradas. Exatamente, um abraço ao deputado Daniel Messac, que saiu daqui correndo, já vai para o Rio de Janeiro participar de um evento, né? Ele que é evangélico e naturalmente tem muito evento aí durante essa Semana Santa, né? Um bom dia a todos. Muito obrigado mais uma vez ao deputado estadual Daniel Messac. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes de Goiás. Tenham todos um ótimo final de semana e na segunda-feira estejam conosco nesse mesmo horário. Estará nesse programa o deputado federal Roberto Balestra. Bom dia a todos e até lá. Falando francamente. Jornalismo a serviço da comunidade. Entrevista, debate e esclarecimentos dos fatos.